Bom dia a todos aí, né? Louvamos ao Senhor por mais uma vez podermos estar na presença dEle para compartilhar aquilo que o Senhor ele tem ministrado e falado aos nossos corações. Amém? Eu estava meditando, né? Estou lendo o livro de Filipenses, quando essa palavra, né? No capítulo 1, a partir do versículo 12, o Senhor, né? Falou ao meu coração de uma forma maior, impactante, e trouxe um entendimento ao meu coração sobre essa palavra. E eu quero nessa manhã compartilhar e que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo essa revelação, assim como ele ministrou ao meu coração, ele possa conduzir para que ela também seja revelada ao coração de cada um que renunciou para estar aqui nessa manhã, sedento por receber, por ouvir mais de Deus. Amém? O nosso tema da nossa mensagem é o privilégio de padecer por amor a Cristo. Olha só, Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 30. Mas para nós estarmos ganhando tempo aqui para ministrarmos uma parte maior, nós não vamos estar lendo o texto todo, vamos estar lendo só alguns versículos. Amém? A partir do verso 12 diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Versículo 28, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que estou enfrentando. Olha só, o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra para o povo, né? Dizendo para o povo que a nós, como cristãos, foi dado o privilégio de não apenas receber a Cristo, mas também padecer, não somente crer, mas também padecer por amor a Ele. O nosso amor é provado quando nós suportamos as aflições por amor de Cristo. Deus faz com que a nossa dor revele o seu propósito. É no momento da provação que nós estamos enfrentando é que o amor de Deus em nosso coração ele é provado. É onde Deus ele conhece o nosso coração e onde também nós conhecemos a medida do nosso amor por Deus. Então, quando nós estamos sendo provados, suportando as aflições por amor de Cristo, Deus está querendo conhecer o nosso coração naquele momento. E Deus faz com que essa dor, esse sofrimento venha a ser usado para a sua glória e para que o seu propósito venha a se cumprir. Na vida do cristão, tudo aquilo que acontece, o Senhor ele tem um propósito, ele está no controle, ele está na direção. Ele nunca perde o controle, nunca deixa de trabalhar, mas ele sempre quer usar o que está acontecendo, a dor que estamos enfrentando, a dificuldade que estamos enfrentando para revelar, para cumprir o seu propósito e também para conhecer o nosso coração e revelar também o nosso coração a nós mesmos, porque o nosso coração ele é enganoso. E é nesses momentos que nós conhecemos o que está dentro do nosso coração e somos levados a entender que a nossa fé ela vai ser testada, a nossa fé ela vai ser provada, mas em tudo que nós passamos, a palavra do Senhor diz que isso será usado para contribuir para o nosso bem, onde o Senhor vai estar usando isso para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço. E o apóstolo Paulo, ele compartilha essa palavra, falando com o povo, olha, até mesmo a prisão, né, que para muitos que olhavam para aquela situação, poderiam questionar e não entender
um grande homem de Deus que estava ali pregando a palavra do Senhor, renunciando a si mesmo, levando o bem a todos, agora ele está sobre cadeia, se preso, ali sofrendo na prisão. Mas a ousadia, a perseverança de Paulo, o amor dele por Cristo foi revelado, foi demonstrado nessa situação. Ali o caráter de Cristo foi revelado. Quando as pessoas olham para mim e para a sua vida, nós estamos enfrentando situações difíceis, mas nós estamos ali firmes, perseverando, com a fé em ação, olhando para o Senhor, persistentes, perseverantes, aquelas pessoas veem Deus em nós. A fé daquelas pessoas são fortalecidas, porque ali nós estamos provando a nossa verdadeira fé e o nosso verdadeiro amor por Deus. E através daquilo que nós estamos enfrentando lá na frente, o Senhor vai operar milagres, vai abrir portas, o nome dele vai ser glorificado. Nós vamos testemunhar isso e a fé das pessoas vão crescer, vão ser edificadas. E tudo isso vai contribuir para que o nome de Deus seja glorificado, para que haja crescimento, para que haja avanço. Tudo que nós enfrentamos existe um propósito, e esse propósito é para o nosso avanço e para o avanço do propósito de Deus. E Paulo ele está falando isso para os filipenses. Olha, por mais que vocês não entendam o que está acontecendo, tudo isso está sendo usado com um propósito. Através da minha prisão, os guardas do todo o palácio estão conhecendo o amor de Cristo. E através do meu sofrimento, muitos cristãos estão recebendo ousadia. Ao ver o posicionamento, a coragem de Paulo, o amor de Paulo por Cristo, outros cristãos eram motivados também a abrirem a boca para pregar em ousadia, com ousadia, o evangelho. Então, Paulo entendeu que aquele sofrimento tinha um propósito, o seu coração se aquietou. Quando nós discernimos essa verdade de que tudo na nossa vida está no controle das mãos de Deus, que Deus ele vai usar aquela situação com um propósito, nós conseguimos descansar em meio à dificuldade, sabendo que Deus está no controle e que ele vai usar tudo aquilo para que o nome dele seja glorificado e para que nós venhamos avançar e crescer em nossa comunhão, em nosso testemunho. E a palavra do Senhor nos diz que por causa dessas prisões o evangelho ele cresceu. Olha para vocês verem. A Bíblia diz que quando o povo começou a ser perseguido após a morte de Cristo, ali os discípulos começaram a pregar o evangelho. E quando eles começaram a pregar, eles começaram a ser perseguidos pelos fariseus, pelos religiosos. E a Bíblia vai dizer que através da perseguição, eles saíram de Jerusalém, da Judéia, e foram até Samaria e até os confins da terra. Toda aquela perseguição contribuiu para que o evangelho pudesse avançar. Paulo entendeu que é necessário padecer por amor a Cristo, pois se nós sofremos na carne com o propósito de obedecer a Deus, de sermos libertos, de sermos curados e de perseverarmos no propósito, é porque isso será benefício para o reino de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Através do sofrimento de Paulo, o evangelho ele avançou. E ele diz assim no versículo 14: por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor, ao ver a fé, a perseverança de Paulo, e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Quanto mais as pessoas querem resistir ao evangelho, mais ele cresce, mais ele avança, porque mais ousadia e mais coragem nós recebemos da parte de Deus para perseverar, do que explicar homens que foram mártires, que entregaram as suas vidas para serem queimados, decapitados, porque entenderam que era um privilégio morrer por amor a Cristo. Quanto mais querem nos impedir de avançar e de crescer, mais nós temos ousadia e coragem em Deus, através do seu Espírito, para avançar. E glória a Deus por isso. Nós sabemos que estamos vivendo num tempo em que nós, como os cristãos, estamos nos sentindo cada vez mais pressionados. E isso está nos levando a buscar a Deus intencionalmente de uma forma muito maior.
a despertar para a realidade de uma necessidade de uma vida mais intensa com Deus, de uma vida de oração, de uma vida em remir o nosso tempo, guardar a nossa mente, nos alimentar e nos proteger nesse tempo de batalha, de guerra que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que o adversário ele faz para se levantar contra nós e nos parar, vai fazer com que nós venhamos ter mais coragem e mais força para querer ainda mais nos aproximar de Deus e avançar. Nós precisamos entender que muitas vezes o inimigo, ele é aquele que provoca o nosso crescimento e o nosso avanço, porque quanto mais ele se levanta, mais nós desejamos Deus, mais nós buscamos o Senhor, mais nós compreendemos que nós precisamos de perseverar, de padecer por amor a Cristo. Muitos hoje pregam a Deus por vaidade, como naquele tempo, por orgulho, por ambição egoísta, mas independente disso, Paulo diz que o que importa é que a palavra de Deus seja pregada. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós vemos hoje muitos pastores, grandes líderes aí, pregando por ambição, por fama, por desejos egoístas, mas a palavra de Deus está sendo liberada. E Paulo diz que o que importa é que a palavra de Deus ela seja pregada. Deus ele tem o controle e a soberania. E até mesmo através destes, a palavra ela não vai voltar vazia, porque a palavra é poder. E quando ela é liberada, ela não volta vazia. Quanto mais nossas vidas, que nós nos consagramos, nos rendemos diante do Senhor e dependemos dele, a sua unção vai nos fazer ousados. Quando nós buscamos mais o Senhor, nós alcançamos essa ousadia que Paulo teve, de abrir a sua boca e dizer que nós somos privilegiados e não somente crer em Cristo, mas também de padecer por ele, entendendo que uma vida cristã, ela também passa por esses sacrifícios, por padecer, perseverar por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Seremos provados, diz a palavra do Senhor, mas não seremos destruídos, porque em nós queima a sede, o anseio por ver o Evangelho sendo pregado, vidas sendo alcançadas. E quando nós entendermos que tudo o que acontece na nossa vida vai contribuir para o nosso bem, para o bem do Evangelho, nós vamos descansar e confiar mais em Deus. Vamos deixar de mimimi e vamos entender que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E se eu estou passando aquele processo, ele tem um propósito, ele está me forjando, ele está me preparando para uma autoridade maior, para algo maior, para um objetivo maior, para alcançar vidas. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos a descansar mais no Senhor, a nos fortalecer a cada dia mais na fé e não permitirmos que o sofrimento roube o nosso foco, que as tribulações roubem o nosso foco, mas perseveramos firmes, sabendo que nesse mundo nós vamos sim padecer por amor ao Evangelho, mas com o propósito de levar o reino adiante, com o propósito de sermos curados, libertos. Amados, eu vi um podcast outro dia da Karina Bach falando o seguinte: aquilo que nós padecemos na nossa carne por amor a Cristo não pode se comparar com o sofrimento que o pecado traz de destruição na vida do ser humano. O pecado, ele destrói, ele rouba a paz, ele escraviza, ele aprisiona, ele oprime. Ele destrói a vida do ser humano, mas a palavra de Deus ela vem para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar, para nos transformar e nos levantar como vaso escolhido. Se nós enxergarmos sobre a ótica de Deus, de que cada processo que nós passamos é porque Deus quer me promover, é porque Deus tem algo ali na frente, é porque Deus está me forjando, é porque eu estou gerando no reino do Espírito, no mundo espiritual, nós vamos aprender a padecer, enchendo o nosso coração por amor a Cristo. E o Senhor, muitas vezes, ele vai sondar o nosso coração nesse momento, para ver se nós vamos permanecer fiel e se nós o amamos verdadeiramente. Paulo chegou ao entendimento de que essa vida aqui já não valia mais a pena, porque ele entendeu que
tudo aquilo que ele buscava e precisava para ser completo estava em Cristo. E nós, como cristãos nesse tempo, cada dia que nós olhamos à nossa volta e nós nos voltamos para dentro de nós, nós compreendemos que menos esse mundo tem para nos oferecer. O quanto tudo isso é passageiro e ilusório, não tem o poder de suprir, de curar, de me preencher. E o quanto que o que me move é um propósito soberano da parte de Deus. Esse propósito eterno que me move por um alvo maior, de entender que tudo não se resume aqui, mas tudo que eu estou fazendo aqui, Deus planejou para mim, existe um propósito, e isso aqui não é o fim, existe uma continuidade. Tudo que eu preciso está em Deus. Quando nós começamos a entender isso, nós ressignificamos o valor das coisas dessa vida. Quando nós entendemos isso, nós passamos a valorizar menos as coisas materiais, e talvez as pessoas vão olhar para nós e não vão entender. Porque elas vão olhar e vai dizer, como assim você não se importa de não ter as coisas, de não ter recursos, de não ter as coisas desse mundo? Porque o seu coração já não se satisfaz, já não se contenta mais com essas coisas. Faz parte, sim, e tem uma alegria momentânea, sim, mas quando nós entendemos que o nosso alvo ele é eterno, que o nosso alvo é maior, e que isso é tão momentâneo que não tem o poder de preencher, nós nos desapegamos a cada vez mais dessas coisas. Quando nós olhamos, muitas vezes, para o quanto a vida ela é frágil e uma vida ela é arrancada aqui dessa terra com força, Deus ele chama, ele leva, às vezes ainda numa tenra idade, nós entendemos que o nosso alvo, que dá sentido para a nossa vida, é sabermos do propósito que temos aqui na terra. É sabermos do que estamos gerando e de que haverá uma continuidade, que nós precisamos de usar esse tempo para cumprir aquilo que Deus ele tem nas nossas vidas. Nós estávamos orando na igreja esses dias e nós começamos a orar e clamar ao Senhor por almas, para que o Senhor coloque amor em nosso coração pelas almas, porque nós, como seres humanos naturais, nós somos egoístas, egocêntricos. E nós, muitas vezes, estamos tão apegados às coisas que nós queremos, que nós sonhamos, que não sobra espaço no nosso coração para que Deus ele venha derramar amor pelas almas. E o Espírito Santo de Deus ele ministrava no meu coração. Enquanto nós amarmos e chorarmos e sofrermos pelas coisas aqui da terra, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, e amarmos mais isso do que as almas, o Senhor não nos dará almas. Mas a partir do momento que nós começarmos a buscar de Deus o amor pelas almas verdadeiro e a chorar por elas, o Senhor vai começar a enviar. Porque aí nós vamos chorar não mais pelos nossos problemas, mas vamos chorar para que Deus nos use. Não vamos chorar mais pela dificuldade que estamos enfrentando, pelo que estamos padecendo, mas vamos chorar para que Deus ele nos dê almas. Os grandes nomes, os grandes homens de Deus, como Jonathan Edwards, como John Wesley, como Martinho Lutero, choravam, passavam horas, Senhor, dá-me almas. Enquanto o que alimenta o nosso coração for as nossas necessidades, as nossas dificuldades, o nosso foco estiver nisso, nós não seremos levantados como uma igreja que vai ganhar o mundo para Cristo. Nós precisamos de começar a chorar por almas. Isso deve ocupar o nosso coração. E se você ainda não tem isso, que isso seja a partir de hoje o foco do seu coração. Senhor, coloca amor no meu coração pelas almas, para que eu possa entender que o mais importante são as vidas. A nossa vida pode ser interrompida a qualquer momento, mas aquilo que nós estamos fazendo como um propósito, como um legado, obedecendo ao chamado de Deus, como disse o apóstolo Paulo, importa que eu ainda esteja aqui, porque eu estando aqui eu vou produzir para o reino. Eu vou cuidar de vocês. O meu desejo é estar com Cristo, mas eu sei que se eu estiver aqui, será benefício para o reino. Que a nossa vida seja assim. Que enquanto estivermos aqui, a nossa vida seja benefício do reino de Deus. Nós precisamos viver com esse propósito.
E nós precisamos entender que toda a nossa sede, tudo aquilo que nós almejamos, a nossa plenitude está em Cristo. Quanto mais nós nos entregamos a Cristo, mais felizes somos. Quanto mais nós nos entregamos a Cristo, mais curados somos. Quanto mais nos entregamos a Cristo, mais paz temos, mais realizados somos, mais alegrias temos, porque o homem ele foi criado para desfrutar desse relacionamento íntimo e profundo com Deus. E quando nós estamos nessa comunhão com Deus, Ele vai gerar em nosso coração esse clamor por almas. Ele vai gerar em nosso coração esse desejo de cumprir o nosso propósito de vida. Ele vai gerar em nosso coração sede de estar em comunhão com Ele, de passar mais tempo em oração, mais tempo com sede de ouvir a revelação da palavra. E isso vai trazer benefício para o nosso interior, para a nossa vida. Porque aí nós estaremos sendo, a cada dia que nos aproximamos de Deus e nos entregamos ao seu propósito, seremos mais curados, mais libertos, mais transformados, como eu disse aqui, alcançaremos aquilo que foi conquistado na cruz, que é a plenitude que há em Cristo. Existe uma palavra que diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a ele, esse a encontrará. Se nós quisermos viver para nós mesmos e estarmos cegos, vivendo como os gentios, buscando as coisas dessa terra e não cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, vai estar passando o nosso tempo, nós não vamos cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida, não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. Não teremos experiências, muitas vezes, que Deus tem preparado para nós de milagres, realizações, mas viveremos vazios, frustrados, buscando as coisas dessa terra. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem um alvo maior, até chegarmos ao ponto do que o apóstolo Paulo disse, do versículo 21 ao 22, que disse, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. O viver é Cristo. Amados, eu creio que Deus ele está nos levando a esse tempo aonde o nosso viver precisa ser Cristo. Porque a cada dia que passa, nós temos visto o quanto tem se intensificado a pressão, o peso sobre o povo de Deus, os ataques de todos os lados. E enquanto isso, o Espírito Santo está gemendo dentro do nosso coração, para que nós venhamos obedecer a sua voz. E quando nós estamos sendo atribulados e damos uma resposta para Deus, em obediência àquilo que Ele está fazendo, nós alcançamos um crescimento e um avanço muito grande em nosso relacionamento com Deus. Porque naquele momento nós estamos abandonando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, estamos olhando para Cristo, estamos provando para Ele o nosso amor por Ele. E nesse momento será um momento de crescimento espiritual e de avanço muito grande. Porque nós estamos revelando que o nosso coração já não está mais apegado às coisas dessa terra, mas está em Cristo. O nosso alvo é que nosso lar seja alcançado, que a vida dos nossos filhos, do nosso esposo, nossos familiares sejam alcançados para Cristo. Esse precisa ser o nosso maior objetivo. Amados, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse estar estudando um pouco sobre as seitas e as religiões predominantes no mundo. Eu quero falar só de uma delas aqui, no tempo aqui que me resta, eu quero falar sobre elas, sobre o islamismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, com 1,9 bilhão de seguidores. A primeira é o cristianismo. Então, primeiro lugar ainda é o cristianismo. Segundo lugar é o islamismo. E essa religião, o seu crescimento é devido, né, a uma taxa de natalidade muito grande, porque eles têm como objetivo encher o mundo da sua descendência para fortalecer a pregação dessa fé que eles proclamam. O islamismo, ele cresce, está crescendo no mundo muito mais rápido, e se essas tendências, elas se mantiverem, ela vai ultrapassar o cristianismo se a igreja do Senhor não se despertar no século 21.
Nós precisamos entender que o adversário ele está trabalhando, levantando o seu exército, e nós, como igreja, precisamos entender que somos esses soldados. Igreja começa com cada célula, cada parte, cada um de nós que formamos o corpo de Cristo. A verdade deles vai dizer que Maomé foi o último profeta enviado por Deus que recebeu a mensagem de um anjo. Essa verdade foi registrada no Alcorão e ela é pregada. E os cristãos são tidos como inimigos deles, dos muçulmanos, porque elas divergem da religião monoteísta, porque eles também são monoteístas. Então, o Maomé diz para eles ali que eles têm que resistir a toda religião que vai contrária a essa revelação. E que essa revelação alinhou o judaísmo, o cristianismo como a verdade suprema. Por isso eles resistem tantos aos cristãos. Mas o que eu quero dizer é, abra os olhos para entendermos que Deus colocou sobre nós um chamado, uma responsabilidade, para que nós venhamos levar esse evangelho. E que nós precisamos tirar o nosso foco do nosso problema e nos voltarmos para que Deus ele possa revelar no nosso coração o que Ele quer de nós, para que Ele possa nos usar e nos mover aonde nós estamos plantados, onde quer que estejamos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós precisamos discernir os nossos dias e o que Deus quer fazer através de nós. Eu não sei se você percebeu, mas sempre quando eu trago uma mensagem aqui, eu trago uma mensagem sobre a chamada, sobre obedecer aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E hoje a mensagem é a mesma. O Senhor está nos chamando para tirar o foco das dificuldades, dos problemas que estão acontecendo pelo mundo e na nossa vida e à nossa volta. E voltarmos o nosso coração para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. E entendermos que, se nós começarmos a clamar por almas, a igreja do Senhor entender isso, o Senhor vai trazer o avivamento, veremos conversões em massa, porque essa é a promessa do Senhor. Então poderá vir a vinda de Cristo. O Senhor está esperando a igreja dele dar uma resposta, para que venha essa colheita de almas. Esses estão entregando as suas vidas, os muçulmanos, o islamismo, eles morrem por amor à causa. E nós não queremos nem padecer e nem sofrer por amor ao evangelho. Estamos buscando o hedonismo, um lugar de conforto, a idolatria do conforto. Estamos buscando receber as bênçãos da parte de Deus e viver um evangelho mentiroso que só promete bênçãos e não promete negar e não chama a negar a si mesmo. Nós precisamos entender que se nós precisarmos de padecer por amor a Cristo, o que importa é que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus e cumprir o teu propósito. Existe um louvor que diz: seja o centro, seja o tudo em meu coração, ó Senhor, seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Olha que tremendo. O Senhor, ele precisa estar ocupando o centro das nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, nessa madrugada, no decorrer dessa semana, desse mês, desse ano, possa trazer um despertamento espiritual sobre a sua vida. Que nesse tempo, as escamas dos nossos olhos caiam por terra. E que nós nos consideremos privilegiados por ter sido escolhidos como embaixadores, como mensageiros, como instrumentos que vão sim padecer por amor a Cristo, mas que estão vivendo por um alvo maior, por um propósito, estão cumprindo o propósito de Deus na sua vida, até que completem a sua carreira, porque entendem que estar aqui tem um alvo maior. E quando nós entendemos isso, que a vida ela tem um alvo maior, nós nos abalamos menos com as coisas que acontecem ao nosso lado, porque entendemos o propósito soberano de Deus sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, ele desperte e produza isso no seu coração. Se deixe gastar e padecer por amor a Cristo, se necessário for,
mas permaneça firme no propósito, gerando, porque Deus te escolheu para gerar, para frutificar, para alcançar vidas, para ser um instrumento, uma bênção onde quer que você esteja. Desperta, igreja. O Senhor traz essa mensagem para nós. Nós temos o privilégio de não só crer em Cristo, mas também padecer por amor a Ele, para que através disso o nome dele seja glorificado, outras pessoas sejam alcançadas e haja o progresso do Evangelho. Amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade e pedir, né, que Deus ele possa continuar ministrando esse despertar, essa chama no seu coração nessa madrugada e no decorrer desse mês e desse ano. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Cris.